acusação. Vou começar. Você quiser mandar a palavra? Sim. Não, fala aí o que tipo vocês fez. Fique em pé aí mesmo. Ele começar com a acusação de que o filho de Capitu é vítima de adultério com o Escobar. A gente quer começar acusando, pedindo da testemunha, que vai ser Jessé, que vai falar por ela. Tem que vir aqui, Jessé. Coloque de pé, por favor. Então eu vou ler a carta aqui dela. Capitu sempre foi Ô, Jessé, de quem é essa carta? da Sancha Miguel Escobar. Capitu sempre foi minha amiga, semelhante. Lembro-me de quando caí doente, ela cuidou de minha pessoa. Conheci meu esposo Ezequiel através das relações que ele travou com meu pai. Nos casamos assim com Capitu e Bento. Mesmo depois de casados, continuávamos amigas próximas, do mesmo modo que nossas esposas. Meu marido teve um relacionamento extraconjugal com uma atriz de teatro ou bailarina. Deste detalhe, não tenho conhecimento, mas sempre fui muito discreta, até mesmo por conta de nossa filha. O que me incomodou bastante foi a viagem, a qual Escobar propôs. Bento percebeu inquietação. Algo havia de errado com aquela história, de viagem a quadro, interesse mútuo. Porém, a viagem não vingou. Meu Escobar faleceu antes. Então, depois do ocorrido, mudei-me com a minha filha para a casa de uns parentes, no Paraná. E não tive mais contato com Capitu e Bento. Alguma pergunta, professor? Quem não? Aqui do lado. Porque ela me pediu para você. Esse depoimento demonstra o interesse do Escobar com Capitu e também aumenta que ele sempre estava junto com ela na casa do casal. E ele é assim histórico de adultério que ele teve um caso antes do casamento. Posso replicar? Oportunidade para O Escobar sempre foi muito amigo da Capitu e do Bentinho. Ele sempre foram amigos da família. E o Bentinho, inclusive, diz que ele chegou muito perto de trair a Capitu com a Sancha. Então ele também está mais próximo de ter culpa do que a Capitu. Não tem nada provado. Protesto, a acusação é contra o adultério do Escobar com a Capitu, não do protesto negado, pode prosseguir com a defesa. Tá, mas eu vou chamar mais uma testemunha. Maria da Glória. Chega aí. Quando meu querido Bentinho fora para o cemitério, Capitu foi minha salvação. Fazia-me companhia, passávamos as tardes juntos conversando e contando, compensando a falta de meu filho com sua presença harmoniosa. Havia ganhado mais um filho, que Deus não me concedeu. Foi ela quem sugerira que adotasse uma criança, um substituto para pagar a promessa no lugar de meu filho. Muito me agradou o casamento deles. Porém, meu filho não seria mais meu Bentinho, mas são coisas da vida. Quando Ezequiel, meu neto, nasceu, foi uma felicidade, tanto para mim quanto para Bentinho. Mas ao passar do tempo, enquanto aquela criança crescia, algo não me parecia estar certo. Não tinha convicção se aquele garotinho pertencia ao meu sangue. Por esse motivo, não fiz mais questão de sua presença em minha casa. Se meu Bento percebeu meu afastamento, não tenho conhecimento. Só não queria que ele sofresse. Nunca deveria ter permitido que este abandonasse o sacerdócio. Não, tem continuidade. Qual o nome? A mãe do Bentinho Dona Glória, ela sempre teve uma grande aproximação com o filho, e tanto que a sua promessa de fazê-lo estudar para sacerdócio, ele recusou pelo fato de ele ter uma grande fixação pela Capitu e não querer fazer também o seminário. Então essa aproximação dele, da questionada por ela,
também influenciou já ele numa decisão que a mãe dele já tinha há muito tempo. E a mãe dele mesmo gostava da Capitu, como ela disse, e ela aceitou a decisão dele, confiar na Capitu, que seria bom pro filho. A acusação quer entrevistar testemunha? Chamar outra testemunha agora, o José Dias. A testemunha acabou de ser da escola, vai com uniforme. Eu tô composto. Não tem vergonha não. Não, fica cantando ainda. Não, é do Goiás. Como agregado da família, desde uma navegação, falar sobre o começo daquela Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, era assim, cegando oblíqua e dissimulado. Mas isso poderia passar se não fosse a vaidade e a ondulação dela. Quando Bento foi para o seminário, andava toda alegre aquela pontinha. Aquilo, enquanto não pegasse algum peralta da vizinhança que se casasse com ela, não sossegaria. A cara de Capitu. Para Bentinho, pedi de conselheiro a respeito de seu casamento com Capitu. Eu sabia que aquela intimidade toda de vizinhos acabaria nisso, porém não fora de empecilho para que ela não agisse ironicamente. Tinha conhecimento que aquela exagerada afeição, a idealização a Capitu era a maior companheira de Bentinho. Quando o filho do homem veio a calhar na vida de Bento, não tive mais incerteza sobre a dissimulação de Capitu, mas concretização tive quando esta se recusou a enviar-me da Europa o retrato do menino para vê-lo. Logo eu, o único a ter displicência de corresponder com Aí é uma prova da simulação da Capitu, que ficou bem claro aí. Ela não queria mostrar o filho pela aparência ser idêntica ao do Escobar. E como podemos ver, a Capitu na certidão já está Com essa velada roupa, mesmo. dois Olha a códigos. roupa. Então, já velada. Esse é tudo, né? Não precisamos nem falar nada. Culpada. Eu não sou culpada. Aí é pra não ser roubado. É o racismo, só pela minha vestimenta não foi jogando na roupa. Preconceito. Ordem! Por favor, ordem no tribunal! A defesa está com a oportunidade. Eu não falei racismo. A gente quer, faz questão da testemunha, a gente não quer mais preocupar nada Sobre tal simulação da Capitu, deve-se lembrar também que José Dias era um grande agregado da família. Portanto, ele tinha... amigo do Bentinho. E amigo do Bentinho. E ele tinha também muita afeição por seu pai e sabia da decisão da mãe de enviá-la para o seminário. Então, E como que explica a Capitu não ter se importado com a separação, enquanto o Bentinho está arrasado? Defesa. então explica aí melhor sobre a separação. Depois que os dois cortaram as relações, o Bentinho ficou arrasado e a Capitu continuou com as relações dela, com a amizade, parecendo muito voltado, teve um sentimento com o Bentinho. Depois que eles terminaram o casamento? Então, teve uma situação em que o Bentinho teve ciúmes da Capitu, sem motivos, simplesmente porque um homem passou à frente dela, e aí isso gerou uma briga, e nessa briga ela prometeu que quando qualquer outra situação que ele desconfiasse dela, ela cortaria relações com ele. Então ela simplesmente manteve a promessa. Acusação. E a desconfiança também já aconteceu de antes, teve um acontecimento que o Bentinho chegou mais cedo em casa, encontrou a Capitu sozinha com o Escobar em casa. Ordem, por favor. Na verdade, o Bentinho encontrou o Escobar no corredor. Não se tem certeza se ele estava na casa deles ou não. E o próprio
não se tem prova se ele estava saindo da casa da Capitu ou não. Tá? E como que explica o nome de filhos ter o mesmo nome do suposto amante? O Escobar. Ordem, por favor. O Escobar, por exemplo, sua primeira filha, com a esposa dele, a Sancha, inclusive mandou ela pra cá, colocou o nome dela de Capitolina, em homenagem a Capitu. Então ela quis retribuir a homenagem ao amigo. Capitulino não é o meu nome? Capitolina é o nome da Capitu. Capitolina é o nome da Capitu, é o apelido, meu filho. Mas aí ele estava casado com a coisa. Foi da acusação do adultério, não tava, a Capitulina estava com o Bentinho. Não sei se Sim, mas ela só quis homenagear o amigo que homenageou ela primeiro. Mas o Bentinho estava casado com a Sancha, ele podia ter opção, não foi uma traição. Não entendi. Não entendi. Ó, vamos supor, Bentinho estava casado com a Sancha, certo? Teve o nome do filho de Capitulina. Escobar estava casado com a Sancha. Bentinho nunca foi casado com Sancha. Não, mas antes, pra ter botado o nome de Capitulina. Não. Escobar, casado com a Sancha, teve uma filha, colocou o nome dela de Capitolina. Então a Capitu, quando teve um filho com o Bentinho, colocou o nome de Ezequiel, pra homenagear o Mas amigo. isso, não foi só pra homenagear, foi como se fosse um tom de vingança. E se foi com vingança, foi a prova que foi com... Não, vingança. Foi sim. O Não amigo foi só homenageou homenagear. ele homenageou o primeiro. Não, protege. Ordem no tribunal, gente. Ordem no tribunal, ordem. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal, silêncio. Se ela A palavra está com a acusação. então quer dizer que foi símbolo de Vamos inverter os fatos. Você tá sugerindo muita coisa. Tem que ficar nos fatos. O amigo homenageou ela homenageou o amigo. É uma troca justa. Não, pode ser que seja uma troca, mas que aí ficou um sentido de vingança. O que basta é o que se preocupar. Não vejo por que vingança. Estranho. Acusação de falar mais alguma coisa? A Capitu também pareceu se importar muito com a morte do Escobar, ao ponto de estar chorando no enterro do cara, como se ela tivesse uma ligação com ele, algo mais profundo do que só uma amizade. Ela se importou mais com isso do que qualquer acontecimento que aconteceu na relação dela e com o Bentinho. Primeiro que é normal chorar se o amigo seu morre, né? E, além disso, no enterro ela estava consolando a amiga, a esposa do Escobar. Inclusive, ela vai embora com ela para tomar conta da amiga. Estava mal que o marido morreu. Eu tenho para acusar. Acusação quer falar mais alguma coisa? Não, tem mais perguntas. Defesa, quer apresentar mais alguma coisa? Também falamos por aqui. Agora a Capitu vai falar. Não, agora pergunta ao júri. Agora o E o júri. que o júri acha? Capitu não fala? A ré não fala? Fala. Júri. Capitão vai sair, vai falar e não vai conversar. Capitu deu merda. Deixa Deus. Acho que o Bentinho vai escutar música sertaneja. Ordem! O Ordem! Júlio aí que eles têm que liberar pra eles lancharem. Então, júri, atenção, por favor. Culpado inocente! Quem acha que é Capitu? Eles têm que chegar a uma resposta. Tempo. Votação, por favor. Então, qual foi a conclusão? Chega a uma conclusão e escreve sobre ela. Culpado é você. Ei, Capitu. Também é verdade?
Ele era louco. Ele era doido, o cara via fada. Como que a pessoa via fada? O Bentinho via fada. Escobar sempre foi sócio. Bentinho criticou. Então, o júri chegou à conclusão de que Capitu é inocente. E eu concordo com a opinião.